E aí galera, beleza? Tudo bom? Firme com vocês? Vamos falar aqui um assunto aqui que eu tive conversando com uma amiga minha. Não é recente essa conversa, já tem muito tempo que a gente vem rolando esse papo e a gente vem falando sobre essa questão e que é a questão de o homossexualismo e a igreja, o homossexualismo e o crente, né? Como se crente e ainda assim tá vivendo isso na carne, né? Porque nós somos humanos, né? Nós somos seres humanos e nós somos cheios de falhas, nós somos cheios de erros e nós temos as nossas fraquezas, nós temos nossas debilidades físicas e nós temos nossas condições humanas também, que são a nossa natureza com a qual nós nascemos e viemos ao mundo. E eu acredito que a gente não deve negligenciar nenhuma, porque eu acredito numa coisa, gente, que nós viemos ao mundo com com tal natureza, com tal condição, porque Deus permitiu. Eu acredito que nós não viríamos por permissão de nenhum outro ser, né? Se não foi Deus quem permitiu. A gente não pode dizer que o homossexualismo é uma obra do diabo, a gente não pode dizer que o homossexualismo é uma coisa que o inimigo inventou, né? Eu acredito que isso é uma grande hipocrisia para quem usa esse argumento para defender ou para ir de contra o homossexual, né, e contra a prática. É mais uma maneira de falar, por que não falar que é mais uma maneira de fazer preconceito e de julgar erroneamente, né? Mas eu estive conversando com ela e falei para ela, o que que você acredita? O que que é mais fácil você acreditar, que o homossexualismo é uma doença ou é uma condição da natureza humana? Eu particularmente acredito que é uma natureza, é uma condição da natureza humana, ou seja, eu nasci e não foi uma escolha dos meus pais, não foi porque os meus pais erraram, foi porque os meus pais pecaram, não foi uma escolha minha no meu nascimento, não tinha como eu escolher isso, eu era livre de raciocínio, de pensar sozinho, mas para mim é, foi Deus permitindo, Deus permitiu, não que Deus quisesse aquilo de fato, mas Deus permite por quê? Porque Ele sabe que na nossa caminhada ao longo da nossa vida nós vamos crescendo, passando de criança para adolescente, adolescente para jovem e jovens adultos, e nós vamos ter que fazer escolhas. Qual o meu caminho? Deus ou a minha condição humana? Eu sou falho, eu erro, meus pensamentos às vezes são impuros, são maus, mas qual é o meu pensamento de verdade? Qual é? Eu vou escolher esse caminho. Deus nos deu a condição, a natureza, que é essa condição de ter a prática do homossexualismo, ou sem ter esses sentimentos de homossexualidade, mas não cometer o ato por medo de julgamento, por medo de Deus vir ou qualquer outro medo social, psicológico, mas eu acredito que sim, Deus permitiu essa condição humana em nós, essa natureza, é porque a nossa natureza em Deus ela é santa, porém pecadora, porque descendemos de um homem aqui na terra e esse homem pecou lá no começo da criação de Deus, então nós seguimos por esse caminho, não querendo seguir, mas seguimos, então se tornou a nossa natureza pecaminosa, então o pecado veio junto com o nosso nascimento, nascemos do homem pecaminoso, mas quando passamos a aceitar Cristo como nosso Salvador, nós nascemos de novo, só que nós nascemos agora santificados e purificados, limpos. Então eu acredito que toda coisa que é considerada, toda a natureza do homem que é considerado pecado para os líderes religiosos, para os pastores, para os padres, para quem
prega, quem ministra o evangelho, eu acho que antes eles temos que analisar que agora nós descendemos do homem, nascemos de um homem e de uma mulher, então viemos com a natureza pecaminosa em nosso corpo, em nossos membros, em nossa mente, em nosso coração. O nosso coração é impuro, a nossa mente é impura, a nossa alma está impura. E quando nós passamos a aceitar Cristo, nos reconciliamos com Cristo mediante a aceitação dele como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós agora passamos a ser limpos, puros e santificados. Aí a nossa segunda natureza é em Cristo, que como humanos nós temos a primeira natureza no homem, pecaminosa, em Deus a segunda natureza, santificadora, é a que restitui, a que nos limpa por dentro do coração, a alma, a mente e por fora, nos traz um renovo, transformando a nossa aparência, mudando aquilo que antes as pessoas viam em nós e enxergavam somente o mal, agora vê Cristo sobre nossa face, a luz de Cristo sobre nós. Então eu acredito nisso. Eu conversei com ela e falei: olha, eu acredito que Deus nos ama e não é a nossa condição que nos afasta dele. Só se quisermos. Nós só somos afastados de Deus porque nós mesmos nos limitamos para viver o que Ele quer e para viver com Ele. Mas a partir do momento que nós nos chegamos a Ele, mesmo com a nossa condição humana, mesmo sendo um homossexual, uma lésbica, sendo um traficante, sendo, sei lá, um salteador, um corrupto, não importa. Se essa é a nossa condição da natureza humana, em Cristo nós nos achamos. Nós estávamos perdidos dentro dessa natureza, mas agora em Cristo nós nos achamos e agora nós estamos santificados, vivificados, renovados e transformados. Nós somos uma nova criatura, somos novas pessoas. Então nunca deixe que alguém com uma mente religiosa, cauterizada pelos ensinos da teologia, chegue para você e diga que você é um endemoniado, que essa sua condição é uma condição de espíritos imundos, que você possui espíritos imundos. A Bíblia mostra uma fala de Jesus que ele diz que uma casa limpa, os espíritos saem, 7 espíritos, mas depois de ver aquela casa limpa, eles começam a voltar. Aí eles vêm com mais 7, com mais 7, eles vão sempre fazendo. Então, naturalmente nós já temos espíritos malignos dentro de nós e possivelmente quem nos liberta disso é Cristo, quem nos livra de todo esse emaranhado de principados é Cristo. Agora a condição, a natureza humana, uma pessoa nascer com essa condição de sem ter sentimentos pela pessoa do mesmo sexo, até mesmo viver em libertinagem com o sexo oposto, que também é considerado pecado, né? A prostituição, a adultério, a fornicação, tudo isso conta. Então eu acho e acredito que é uma condição humana e a gente não deve se martirizar por isso. Devemos buscar em Cristo e na sua palavra para entender o que acontece dentro de nós, por que estamos vivendo aquilo, qual é o sentido daquilo na nossa vida, por que Deus permitiu. São vários questionamentos, mas todos esses questionamentos, eles têm respostas, eles têm embasamento dentro da palavra de Deus. Nós não devemos só focar em ouvir quem está nos falando aquilo, porque pode ser que o colega do lado, ele tem conhecimento, porque ele fez uma faculdade de teologia, bacharel, enfim, estudou milhões de livros religiosos, mas ele não sabe exatamente por que você está naquela condição, por que você veio ao mundo com essa condição. Ele está te julgando ou tendo um preconceito sobre a sua vivência, sobre a sua natureza, sem saber o real motivo pelo qual Deus permitiu você vir ao mundo daquele jeito. E eu passei muito tempo eu mesmo me julgando, me criticando, me crucificando e me colocando como mártir desse sentimento. E há pouco tempo, acho que de um ano pra cá, eu passei a entender que primeiro eu tinha que me aceitar como pessoa, porque eu me odiava por passar por isso. Eu tinha que me amar primeiro, eu tinha que cuidar de mim, sabe? E segundo, se eu acho
que é um erro, que sei lá, que é uma coisa ruim, que Deus não aprova, né? Porque eu também não tô aqui buscando a aprovação das pessoas. Ah, meu pai disse que não concorda, minha mãe disse que não concorda, meus irmãos não concordam, pastor não concorda, o líder de jovens não concorda, fulano não concorda, NY não concorda, mas eu não tô buscando a aprovação dessas pessoas, por mais que eu as ame, por mais que eu as queira perto de mim. Não é delas que eu busco a aprovação, é de Deus. Se Deus disser pra mim, você tá errado, esse sentimento você tem que tirar a sua vida imediatamente, se não faz parte de você. Permitir sim, era para você aprender quando você fosse grande, você entender as coisas, o mistério da vida, você aprender que eu sou Deus e que você tem que se voltar para mim, que esse sentimento tem que ser... Aí você ouve a voz de Deus e Deus fala o tempo todo dentro da palavra dele. Por que você vai sempre buscar embasamento em uma fala de uma pessoa que estudou teologia ou de uma pessoa que é, não sei, um terapêutico ou um psicólogo? Não entendo por que a gente tem essa coisa de querer buscar respostas embasadas em um preconceito sobre por que você veio assim ou por que você é assim. Porque se for buscar uma resposta de uma pessoa que é religiosa, ela vai dizer que você tem demônios. Se você vai buscar a resposta de um psicólogo, vai pedir que você se cure disso. Isso não é uma cura, pelo menos não física. Isso não foi uma doença mundial que surgiu no mundo como a pandemia, né? Não tem uma vacina, não tem um remédio específico para isso, não. É Deus. Deus te orienta, Deus te guia e Ele te diz e te encaminha para o caminho certo. Ele vai te direcionar e dizer: é aqui. Você viveu isso, você fez aquilo, mas é aqui. E eu acredito que é muito mais fácil, passou a ser muito mais fácil quando eu passei a questionar mais a Deus e perguntar: por que, Senhor? Se eu não quero, por que, Senhor? Se eu não sou, por que, Senhor? Se isso não é meu, não é teu, não vem de ti. E muitas vezes eu entendi a resposta de Deus dentro da palavra. As pessoas usam muito, isolam muito o versículo para atacar os homossexuais, para dizer que são demônios, que Deus abomina, que vai ser consumido pelo fogo, vai ser, sabe? E não, por mais que eu estudasse esse versículo, eu entendia todo o contexto por trás disso tudo, a época em que foi citado, escrito, para quem foi falado, o período em que foi falado, então eu fui aprendendo. Então é isso, gente, aprendam a discernir as coisas, a buscar entendimento sobre o que você realmente representa para Deus. Porque é muito melhor quando você passa a ser representatividade para um ser espiritual do que para uma pessoa que está do seu lado, porque é pouca gente que vai entender o que você está passando, são poucas pessoas. Às vezes uma mãe entende, muitas vezes ela não entende, e olha que as mães são muito mais compreensivas, mas às vezes é difícil entender um assunto, uma questão que ainda assim é tabu, que ainda assim os pais não conseguem conversar com os filhos, que ainda assim tem julgamento, que tem preconceito. é, então, procura sempre buscar mais em Deus, confia em Deus, porque Ele vai te direcionar e vai dizer se você é um pecador lascivo ou se essa é só a sua condição da natureza humana e que você vai vencer conforme você vai querendo deixar de praticar, ou que você não pratica, mas sente e não quer sentir, sabe? Busque direção nele. Eu acho que ele é o único que nos dá a direção certa, que dá o mapa para onde a gente tem que ir. E eu sempre confiei nele, eu sempre tenho esse mapa. Eu, eu particularmente, muita gente me conhece, sabe que eu tenho esses sentimentos, mas sempre tomei a decisão de, eu não quero sentir, eu não quero fazer, eu não quero praticar o ato, sabe? E sempre funcionou pra mim e sempre foi como uma terapia, conversar com Deus e falar: Deus, se eu não sou isso diante de ti, mas a minha condição humana então eu não quero praticar. Me ajuda, me dá a tua direção, me ensina, eu não quero fazer isso.
E aí Deus parece que me ouve, vai lá e me conduz e eu vou me policiando. Aí quando eu penso que o pensamento tá indo pro outro lado, eu já puxo pra cá e falo, não, Deus te colocou aqui no caminho, vai, continua, que vai dar certo. Não importa se você tá sentindo, se vai doer. E dói, gente, porque é um sentimento. Apesar de a gente não querer, é um sentimento. Não é só a atração, sabe? Porque a atração é muito fácil, você ter atração por qualquer pessoa. Atração física, que é o querer sexual, o apetite sexual, mas é muito além disso. O sentimento é muito além disso. E às vezes você se interessa por alguém do mesmo sexo e aí você fica pensando, mas eu não posso, eu não quero. Aí você começa a se martirizar, você começa a se prejudicar mentalmente e você se desgasta fisicamente. E aí vem aquele turbilhão de emoções e você não sabe o que fazer. Então, gente, aprendam que, que é assim, é com a vontade de Deus, é com o querer de Deus, juntamente com o seu esforço. Se você quer, você vai viver aquilo. Deus não vai te proibir porque Ele te deu livre-arbítrio para você escolher entre o bem e o mal, entre o que você quer e o que você não quer fazer. Mas se você não sente no seu coração, se você não se sente confortável de ter a prática, então sai da zona de conforto, vai conversar com Deus. Se você sente confiança de conversar realmente com uma pessoa, assim, um pastor, aquele pastor que sabe conversar com você, que senta do teu lado, que te dá uma palavra de confiança, uma palavra de conforto, então vai. Se caso contrário você não sente confiança em conversar com alguém, então fala só com Deus, Ele te ouve e Ele responde. E é isso aí, gente. Eu tô pegando fogo aqui dentro desse carro. Mas é isso aí que eu queria falar pra vocês e confia só em Deus, só isso, gente. Não importa se você é cristão, se você não é. Eu acho que no fundo todos nós cremos num Deus, então a gente tem que confiar nele. E eu digo pra vocês, não importa se é cristão, se não é cristão, se tem a prática ou se não tem a prática, só confia nele, pede respostas pra ele e vai lá. Vive sua vida um dia de cada vez, mas tenta sempre melhorar em alguns pontos, tenta sempre buscar pontos positivos para sua vida, que ele vai te direcionar e vai saber o que fazer por você e ele tá sempre esperando lá você conversar com ele. Então é isso. Abraço para vocês, paz.